Uma velha falácia dos sábios aos seus próprios olhos e entendimento é afirmar que a palavra Trindade não se encontra na Bíblia. Ora, é corrente afirmar que um time 3 vezes campeão é tricampeão, não é verdade? Um Deus composto por 3 pessoas forma uma trindade, ou uma triunidade, ou uma tríade. Trindade não é nome de Deus, não é o nome de Deus, mas sim uma verdade constatada e existente nas Escrituras. Vieram 2 anjos ter com Jó. Lembram dessa passagem? Posso dizer que uma dupla de anjos foi até Jó? Sim, eu posso afirmar isso. Mesmo que a palavra dupla não se encontre no texto. E aqueles que atacam a Trindade, né? Aqueles que atacam a Trindade, o que é que eles falam a respeito ou sobre o pecado contra o Espírito Santo? Jesus Cristo fala sobre isso. Em verdade vos digo que aos homens serão perdoados todos os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. Pelo contrário, é réu de um pecado eterno. Está em Marcos 3, 28 a 30. Então você pode pecar contra uma força, você pode pecar contra um objeto, mas Jesus fala a respeito do pecado contra o Espírito Santo. E sobre o episódio de Ananias e Safira, vocês lembram? Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Aí vejam só o que Pedro fala para o casal. A palavra casal não está no texto, tá? Mas eu sei que era um casal. Ananias e Safira. Ou não? Certo. Então, o que Pedro responde? Né? O que ele fala? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. A quem? A quem ele fala? O que ele fala que eles fizeram? Eles mentiram ao Espírito Santo. E como ele complementa a frase? Ele fala: vocês não mentiram aos homens, mentiram a Deus. Então o Espírito Santo é Deus. Certo? Então nós, a Escritura mostra que existe uma triunidade, uma trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 são Deus. Não são deuses, cada um. Deus em uma triunidade. Então, como é que eles respondem essas passagens bíblicas? Esses aí que estão a negar a Trindade. E se Jesus Cristo não é Deus, como os hereges afirmam, os cristãos são idólatras, pois adoram um simples ser humano como Deus. Eu sou o PB Lemos Filho e você está no canal Escatológico. Bom, pessoal, a respeito da doutrina da Trindade, sempre houve na história da igreja aqueles que cometeram um erro ao tentar explicar essa verdade, bem clara nas Escrituras. Então, se você for ler, for pesquisar a história da igreja, você vai ver
que muitos inventaram doutrinas, né, até mesmo filósofos, que não se coadunavam com a verdade da Escritura. Então eu não quero falar a respeito disso agora, certo? Mas vamos falar a respeito de como Deus é uma trindade em unidade. A palavra trindade não é tão expressiva como a palavra holandesa drie-eenheid, pois pode simplesmente denotar o estado tríplice, ser três, sem qualquer implicação quanto à unidade dos três. Geralmente se entende, porém, que como termo técnico na teologia, inclui essa ideia. Mesmo porque quando falamos da trindade de Deus, nos referimos a uma trindade em unidade. E a uma unidade que é trina. É difícil. Para a mente humana, é complicado você compreender, mas não é difícil explicar. Entendeu? Então, didaticamente, é possível explicar como ocorre essa triunidade. A personalidade de Deus e a trindade. Como foi exposto, os atributos comunicáveis de Deus salientam a sua personalidade, desde que o revelam como um ser moral, bem como racional. Deus é um ser vivo, ele é vivo. Né? Deus é vivo, Deus não está morto. E Deus é pessoal. Sua vida se nos apresenta claramente na Escritura como uma vida pessoal. E, naturalmente, é da maior importância sustentar a verdade da personalidade de Deus, pois sem ela não pode haver religião no real sentido da palavra, nem oração, nem comunhão pessoal, nem entrega confiante, nem confiante esperança. Visto que o homem foi criado à imagem de Deus, podemos compreender algo da vida pessoal de Deus pela observação da personalidade como a conhecemos no homem. Contudo, precisamos ter o cuidado de não estabelecer a personalidade humana como padrão pelo qual avaliar a personalidade de Deus. A forma original da personalidade não está no homem, mas em Deus, correto? Então, a forma original da personalidade não se encontra no homem, mas em Deus. Sua personalidade é arquetípica, ou dos arquétipos, né? Sua personalidade, a personalidade de Deus é arquetípica, ao passo que a do homem é equitípica. Essa não é idêntica àquela, mas contém tênues traços de similaridade com ela. Então a personalidade de Deus, ela é arquetípica da personalidade humana, ok? Não devemos dizer que o homem é pessoal e Deus é superpessoal, expressão deveras infeliz, pois o que é superpessoal não é pessoal. Ao invés disso, devemos dizer que aquilo que aparece como imperfeito no homem existe com infinita perfeição em Deus. A grande diferença entre ambos é que o homem é unipessoal, enquanto que Deus é tripessoal. E essa existência tripessoal é uma necessidade do ser divino. E em nenhum sentido resulta de uma escolha feita por Deus. Ele não poderia existir em nenhuma outra forma que não a forma tripessoal. Essa verdade tem sido defendida de várias maneiras. Uma argumentação muito comum em seu favor provém da própria ideia de personalidade.
Então, o teólogo Russell Shedd, ele baseia o seu argumento na autoconsciência geral do Deus triuno como distinta da autoconsciência individual e particular de cada uma das pessoas da divindade. Pois na autoconsciência o sujeito tem que se conhecer a si mesmo como objeto e também percebe que o faz. Então assim é a personalidade humana também, né? Nós temos consciência do nosso próprio ser. Então eu sei que eu olho aqui para minha mão, eu sei que este aqui sou eu. Eu olho para a minha imagem, esta imagem que me aparece, né? Eu estou aqui dentro da minha cabeça, estou olhando aqui, eu sei que esse aqui sou eu. Esse aí é o Pedro. E é isso que você vê. Feio ou bonito, este sou eu. Ok? Então eu tenho consciência da minha personalidade e da minha existência. Então, na autoconsciência, o sujeito tem que se conhecer a si mesmo como objeto e também percebe que o faz. Isso é possível em Deus, em razão de sua existência trina. Argumenta Shedd que Deus não poderia contemplar-se a si mesmo, conhecer-se e comunicar-se consigo mesmo, se não fosse trino em sua constituição. Bartlett apresenta de maneira interessante várias considerações para provar que Deus é necessariamente tripessoal. A argumentação que parte da personalidade para provar ao menos que há pluralidade em Deus pode ser expressa de forma semelhante a esta. Entre os homens, o ego só se desperta para a consciência por meio do contato com o não-ego. A personalidade não se desenvolve nem existe na isolação, mas somente associada a outras pessoas. Então essa é a psique humana. Então nós só nos desenvolvemos se temos relação com outros, ok? Então a gente só nos tornamos nós mesmos porque existem outros que de certa forma moldam a nossa personalidade. Então, é aquilo que a própria Bíblia fala, né? Que um amigo afia outro amigo, né? Tem algo assim ali em Provérbios. A personalidade não se desenvolve nem existe na isolação, mas somente associada a outras pessoas. Daí não é possível conceituar a personalidade de Deus independentemente de uma associação de pessoas iguais nele. Então não são vários deuses, né? Porque só existe um Deus. Um Deus. Mas dentro, nessa triunidade, né, Deus, ele interage, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles interagem, certo? É uma interação no próprio ser de Deus. Né? É difícil explicar, pessoal, mas dá para entender. Ou é fácil explicar, ou difícil entender, mas dá para entender e compreender, né? Esse argumento da personalidade, isso é muito interessante. Seu contato com suas criaturas não explica a sua personalidade, do mesmo modo como o contato do homem com os animais não explica a sua personalidade. Em virtude da existência tripessoal de Deus, há uma infinita plenitude da vida divina nele. Paulo fala desta pleroma, ou plenitude da divindade, em Efésios 3,19. E Colossenses 1,9 e 2,9. Em vista do fato de que há 3 pessoas em Deus, dizer que Deus é pessoal é melhor do que falar dele como uma pessoa. Então, Efésios 3,19 fala: e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento.
excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então vamos ver aqui o outro versículo, que ele menciona Colossenses 1:9. Colossenses 1:9. Colossenses, vamos lá. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 2:9 também. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Acho que é bem claro, né? Esses textos são claríssimos. Falam da união entre o Pai e o Filho. Cristo falou para Felipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele também diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se Deus fosse diferente de Cristo, ele teria: ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Vejam só, vamos aprender a ler. Aprenda a ler. Aprenda a ler, vamos aprender a entender, a interpretar o texto. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é muito claro, pessoal. A doutrina da Trindade depende decisivamente da revelação. Prova bíblica da doutrina da Trindade. É verdade que a razão humana pode sugerir algumas ideias para consubstanciar a doutrina, e que os homens fundados em bases puramente filosóficas por vezes abandonaram a ideia de uma unidade nua e crua em Deus e apresentaram a ideia do movimento vivo e de autodistinção. Também é verdade que a experiência cristã parece exigir algo parecido com essa construção da doutrina de Deus. Ao mesmo tempo, é uma doutrina que não teríamos conhecido, nem teríamos sido capazes de sustentar com algum grau de confiança, somente com base na experiência, e que foi trazida ao nosso conhecimento unicamente pela autorrevelação de Deus. Portanto, é de máxima importância reunir suas provas escriturísticas. Então, vamos falar dessas provas no próximo vídeo, ok? Acompanhe o canal Escatológico. Fica a dica.